Olá, amigos da página O Apocalipse, eu sou Alisson Dias e hoje nós vamos estudar sobre o arrebatamento. É um assunto que tem dividido opiniões e em duas principais escolas de interpretação. Os pré-tribulacionistas, que acreditam que o arrebatamento se dará antes da grande tribulação, e os pós-tribulacionistas, que acreditam que o arrebatamento se dará após a grande tribulação. Essa é a minha visão, pós-tribulacionista. Acredito que a igreja e os crentes em Cristo vão passar pela grande tribulação. E é claro que existem os contrários que vão entrar com seus comentários e rebater esse estudo. Não tem problema nenhum, nós estamos abertos à opinião, você pode comentar. Mas eu quero te fazer uma pergunta, né? Você que acredita que vai ser arrebatado antes da tribulação, como que você chegou a essa conclusão? Foi através de o seu pastor falou, o diácono da sua igreja, ou você leu um livro, ou você assistiu um filme? Como é que você chegou a essa conclusão, né? Então é muito importante que você passe a examinar as escrituras e encontrar lá as respostas, não de pessoas, de vídeos, de estudos de alguém, mas por você mesmo, né? A pregação de um pastor, a leitura de um livro, ou assistir um filme, ele não elimina a necessidade de você estudar as escrituras, né? Eu lembro de uma passagem que é muito tocante, que lá no livro de Atos, no capítulo 17, Paulo prega para os bereanos e eles conferem com as escrituras para ver se realmente aquilo estava certo, né? Então, eu peço a você que faça o mesmo. E se você discordar dos meus argumentos que eu vou apresentar, tudo bem, apresente suas bases bíblicas, como eu vou fazer agora. Então, o primeiro argumento que eu tenho a apresentar aqui, para defender o pós-tribulacionismo, o arrebatamento depois da grande tribulação, o primeiro que eu tenho a apresentar aqui é sobre Jesus, a descrição que Jesus dá da grande tribulação e do arrebatamento. Essa passagem ela se encontra em Mateus, no capítulo 24, e vamos ler dos versículos 29 a 31, que Jesus diz aqui sobre arrebatamento e tribulação. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, e os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então Jesus ele relata como será a sua vinda, né? E a vinda de Jesus, ela é um acontecimento que vai abalar todas as estruturas do universo, né? O sol escurecerá, como pode ser isso? A lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, né? As potências do céu serão abaladas. Não é uma vinda secreta, né? Como dizem os pré-tribulacionistas. Aqui Jesus ele deixa bem claro que a vinda dele vai ser visível, audível e vai ser espantosa, terrível. Ninguém vai passar despercebido. Não vai ter uma pessoa só que vai falar, puxa, o que está acontecendo? Não vi, não sei. Vai ser algo fantástico, um grande barulho, um grande estrondo. Então é assim que Jesus ele narra a vinda dele, a volta dele para a terra, né? Não vai ser algo silencioso, sumiu. E ele diz que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos verão. E depois desse evento cósmico, desse abalo de toda a criação, versículo 31, ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos. Então é depois desse tremor, desse abalo cósmico, desse agito todo na natureza, que Jesus voltará. Então quer dizer, só com essa passagem já fica bem claro, né, que a volta de Jesus não é como pensam os pré-tribulacionistas, né? O apóstolo Paulo, ele também, né, falou sobre arrebatamento e sobre grande tribulação. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16 e 17, Paulo nos diz como ele imagina que seria, né?
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então Paulo fala que a vinda de Cristo é com alarido, ou seja, com um grande barulho, um grande estrondo, casa muito bem com a passagem que nós vemos em Mateus 24, e ele diz que o Senhor descerá com as nuvens, né? E ele diz assim, ó, depois nós, ele está falando para os Tessalonicenses, está falando para a igreja de Cristo, depois desse estrondo, depois desse barulho, que o Senhor desce com trombeta e alarido, depois nós seremos arrebatados. Então Paulo, ele acreditava que ele ia passar pela grande tribulação. Ele acreditava que ele ia enfrentar esse momento. Ele não acreditava que seria arrebatado antes. É o que diz aqui o texto, né? Que depois do alarido, depois da trombeta, depois desse som, aí sim ele seria arrebatado. Também já é um argumento suficiente para você acreditar que passaremos pela grande tribulação. Terceiro e último argumento. Paulo escreve aos Coríntios na primeira carta, no capítulo 15, e no versículo 52 e 53, ele diz assim para os coríntios: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ele diz que isso acontecerá, o arrebatamento, depois, ante a última trombeta. A última trombeta. Que trombeta é essa? Onde nós encontramos essa trombeta? Essa trombeta, ela está lá em Apocalipse, ela faz parte de uma série de 7 trombetas. 7 trombetas que anunciam juízos terríveis, né? Meteoros caindo, estrelas, chuva de fogo, gafanhotos e tantas outras coisas que nós vamos ver nos estudos. E ela é uma série de 7. E ele fala que na última trombeta é que Jesus voltará, né? E a última trombeta, se você estudar, acompanhar os estudos em Apocalipse, a última trombeta, ela soa, ela toca no final da grande tribulação. Esse aqui é o argumento checkmate, né? Para os pré-tribulacionistas, não há como rebater isso. A última trombeta, ela soa ao final da grande tribulação. E Paulo falou e deixou bem claro que na última trombeta, e não existe outra trombeta que toca após essa. Essa é a última. E ela toca no final da grande tribulação. Apocalipse no capítulo 11, vamos ler dos versículos 13 até o 15. Olha só como essa trombeta soa no final da grande tribulação. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. A 7ª trombeta, e tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então a 7ª e última trombeta, ela vem depois de um grande terremoto que divide a cidade de Jerusalém em 3 partes, e ao final da grande tribulação, né, se você continuar lendo o capítulo 11, você vai ver que tem pessoas que ressuscitam e são arrebatadas, né, e no final da grande tribulação, Jesus volta na última trombeta. Então, esses são os meus argumentos sobre o pós-tribulacionismo, que eu acredito que nós, a Igreja de Cristo e os crentes em Jesus, ficarão até o final, seremos protegidos, guardados, mas estaremos aqui na grande tribulação e nós vamos ver a justiça de Deus, vamos ver a recompensa que os ímpios terão por terem rejeitado a Cristo, rejeitado o Salvador. E acredito que nós estaremos aqui. Nos comentários logo abaixo vão ter 3 perguntas, uns tópicos você pode responder, e você pode também enviar seus comentários, suas dúvidas, conclusões, né? Não sou o dono da verdade, essa é a minha, é o que eu acredito. Apresente seus argumentos, suas bases bíblicas, e a gente pode discutir. E continue acompanhando os estudos em Apocalipse, né? Estou estudando ali o Apocalipse completo. Continue nos acompanhando e muito obrigado aí por compartilhar esse vídeo. Até mais!